Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso BíbliaCast, do nosso canal, para estar te ajudando a ler a Bíblia, aprofundar mais e entender. Ontem a gente leu Gênesis 1 e 2 e eu esqueci de te falar que esse é o primeiro livro de Moisés. Quem é Moisés? A gente vai saber mais lá pra frente, eu também não sabia quem era. E hoje a gente vai ler João 1 a 3, Salmos 8 e Salmos 104. E ontem eu tinha falado também por que a gente já não ia ir para a sequência, né? Gênesis 3, 4 e tudo mais. E você não vai ir em sequência porque a gente está lendo a Bíblia de ordem cronológica para entender a história de Deus. Então, os livros são independentes um do outro, então você não precisa ler o livro em seguida, sequência, assim, sabe? Para estar se complementando. Só que um pedaço de um livro complementa alguma passagem de um livro que você está lendo antes, entendeu? Então, por isso que os livros são independentes. Então, a gente está lendo Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, e ele fala sobre a criação do mundo. Então, ontem a gente leu, né, sobre a criação, como que Deus criou em 7 dias o mundo. Na verdade, ele criou em 6, descansou no sétimo. Como que foi criado lá Adão e Eva, né, que foi o homem e a mulher para ter domínio de tudo que Deus criou. E hoje a gente vai ler João 1 a 3, que não está em seguida, tá lá para trás. E isso eu já deixei meio aberto, porque eu também não sabia onde ficava João. Mas segundo Xixon Filho, diz que a gente vai aprender mais para frente a saber qual é a sequência para ir puxando. Qual que é, João? João 1 a 3. João é o primeiro versículo e capítulo de 1 a 3. Ao contrário, ao Sempre contrário. capítulo, Capítulo 1. capítulo 1, então. Então é João, capítulo 1. Então sempre o primeiro número é capítulo e os outros é os versículos. Já aprendemos. Então vamos. A palavra se fez carne. Você vai ler? Pode ler. Eu leio Salmos. Então tá bom. A palavra se fez carne. Como eu falei, eu vou ler direto do aplicativo para entender um pouco melhor. João 1 a 3. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí agora, Salmos 8. Então, já aproveitando enquanto você está procurando, Tá bom. Salmos 8, que eu achei bem legal, por que foi para João? Porque ali na parte de João tá falando sobre a criação ainda do mundo, né? E Sim. quem era Deus? Sem ele, nada teria sido feito. E agora em Salmos 8. São o capítulo 8 inteiro, né? Uhum. Então vamos lá. Vamos ler Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a majestade e a glória do seu nome enchem toda a terra. O Senhor colocou a sua glória sobre os céus. O Senhor usa as criancinhas e os recém-nascidos para mostrar aos seus inimigos como é grande o seu poder. Assim, o Senhor calou os inimigos que buscavam a vingança. Quando admirado, olho os céus que o Senhor criou com as suas mãos, a lua e as estrelas que lançou no espaço. Pergunto, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? No entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor o coroou de grande glória e de honra. O Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas, sobre o gado e as ovelhas e até os animais do campo e da floresta, sobre as aves do céu e os peixes do mar e tudo que vive nos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, a majestade e a glória do seu nome enchem toda a terra. Mais uma vez, né? Complementando Gênesis 1 e 2. Exato. E agora Salmo 104. Tá 104. um pouco mais lá para frente. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor.
envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como numa tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com os, com os torrentes, com as torrentes do abismo, a cabriste, como se fossem uma veste. Cobriste, a cabriste. É o 5, não é? É? Aqui tá colocou os alicerces da terra para que ela nunca seja tirada de seu lugar. Eu acho que seria isso. Entendi. Alicerce. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes dos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para o homem cultivar. Para da terra tirar o alimento, o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe faz brilhar o rosto, e o pão, que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face na terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. 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 E o aleluia aqui fala, ou louvem ao Senhor, também em todo o livro de Salmos. Então, o que ficou muito
muito legal. Muito legal. Que ficou muito legal. Tudo Que é ficou muito muito legal. legal. Sobre a criação de Deus na Terra. Sobre a criação nossa por Deus na Terra. É, sobre esse complemento, né, de João, de Salmos a Gênesis. E também mostra por que a gente às vezes não entende a Bíblia, né? Nós leigos, assim, quando abre, simplesmente vai lendo. Uma pela versão que a gente lê, né? Que é essa NVI, acho que por mais que eu abra aqui, até quando a gente se falava, né? Ah, aqui tá escrito tal coisa. São formas de falar, né? Diferentes. E aqui nesse último do Salmo 108 que a gente leu, ele fala sobre um Leviatã. Um Leviatã é uma criatura que hoje, vamos dizer, não existe mais no fundo do mar, mas seria como se fosse um dragão marinho, alguma coisa assim. Era um bicho marinho muito feio, muito esquisito, que vivia lá nas profundezas, entendeu? Dá um Google aí, dá uma pesquisada que não aparece, né? Quando você coloca no Google, aparece uns desenhos meio esquisitos, né? Quando É, a gente procurou. Pra gente pelo menos ter uma noção. Eu não sei como que você aprende. Eu gosto muito de, às vezes, olhar a figura pra ir criando como se fossem umas historinhas na cabeça. Igual essa da criação. Parece que é um homenzinho andando, foi criando, foi aparecendo as coisas. Então eu crio essas historinhas na cabeça que é mais fácil de gravar e entender também tudo que está acontecendo. Então, em João, falou muito sobre que sem Deus não existiria nada, né? Em Salmos, o que o Jason leu fala muito sobre um cântico, né? Que eles cantavam e adoravam. E os Salmos que eu li fala muito sobre como Deus é bondoso, né? Em nos dá tudo, até o nosso alimento. Então ele falava lá, o leão rugia atrás da sua presa e a presa aparecia. A pessoa olhava para o céu e esperava a comida cair, né? Então, assim, na criação era tudo muito perfeito, estava tudo à nossa disposição, né? E você, o que você viu? Eu vi isso. você viu isso? Eu vi isso. E você viu o quê? Mas Não esses. entendi, não. Entendi. Você entendeu essa parte, né? Esse João, João 1 que eu acho muito interessante, né? No princípio era aquele que é a palavra. Eu acho que em algumas versões no princípio era verbo e ele estava com Deus e era Deus. É, palavra se diz verbo também. Verbo. Aqui ele coloca como em grego logos. Mas verbo. Mas é uma coisa interessante, né, de se pensar, tipo, no princípio era verbo. Deus é verbo. Deus é palavra. É uma reflexão, só que tem várias passagens, pregações sobre isso, que Deus era verbo. O que você entende por isso? Para mim, eu entendo que verbo é uma ação, né? Todo verbo é uma ação. E Deus é ação. Eu entendo isso. E a palavra traz uma ação, eu acho. Pare, ande. Para mim, isso é um verbo. Eu, às vezes, acho que é isso, de mostrar que Deus É ele age. ação, né? É, Nunca parei para pensar, acho que agora você falou, não acho que eu vejo desse jeito. Por ser verbo, por ser palavra. Procurem também, coloca no comentário. O que vocês viram sobre verbo, sobre palavra, porque Deus é denominado dessa forma, né? Como palavra, como verbo, que a gente vai ver isso também mais para frente em várias citações, né? legal. E o 104 que eu achei bem bacana, tipo assim, quando às vezes a gente olha a criação do mundo, a gente vê de uma forma muito. Ah, tipo, criou lá, criou o mar, criou a terra. Tipo assim, às vezes parece de uma forma tão supérflua, sabe? E daí quando você lê o 104, você fala, caramba, velho, é tipo os mínimos detalhes, sabe? É tipo, o Senhor criou a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Daí se você começar a olhar detalhes e você fala assim, caramba, quão Quão detalhistas são, perfeito também, quão né? perfeitas as coisas, sabe? E às vezes, sei lá,
Você lê lá Gênesis 1 e fala assim, no dia Deus fez o céu. É No como se outro fosse dia, a varinha mágica, né? Fez o tipo, como se céu, fosse fez uma não sei o coisa quê. Não é, simples né? assim. E daí quando você vai lendo detalhes e detalhes, você vai falando assim, meu Deus, verdade. Como é, tipo assim, ó, junto a esses riachos, os passarinhos do céu fazem os seus ninhos e cantam entre os ramos das árvores. Daí você fala, caramba, é verdade. Tipo, todo passarinho faz o seu ramo ali em cima das árvores. Geralmente perto de riachos você vê muito mais a presença de passarinhos. Então você começa a ver essas perfeições, sabe? É muito legal isso. E eu acho que o 104 deu uma ressaltou essa parte, sabe? Uhum. E o que é legal é assim, como que Deus fez tão perfeito que não houve um upgrade até agora, né? É do mesmo jeito, os passarinhos e o vinho também, que alegra o coração do homem. Olha como que Deus também é, né? Sabe que vai alegrar a pessoa, né? Como o álcool vai alegrar a pessoa. Então, o azeite ali faz brilhar o rosto. Então, às vezes a pessoa passava ali para dar uma hidratada, às vezes no rosto, né? E o pão para sustentar. Então, eu falo, cara, se você vai olhando assim, vai esmiuçando, né? Vai Exato. examinando cada detalhezinho que foi criado, você fala assim, um homem qualquer é impossível criar isso. Essa Tão perfeição bom, de né? detalhes, né? É do mesmo jeito quando a gente olha o nosso corpo, né? Cada coisinha assim, Exato. é muito perfeito. E é isso que Deus é, né? Deus é bom, Deus é perfeito e é gostoso ficar olhando e vendo a bondade e a inteligência que ele tem de como ir criando as coisas, né? E eu acho que é isso que eu entendi, que você entendeu. Você também é isso? Acho que é isso. E eu também quero saber de vocês. Vamos começar a interagir também, colocar no comentário se vocês têm algo a complementar a mais.